Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão divino, um caminho de restauração, em 1 João 1:9. Vivemos em um mundo repleto de falhas humanas, marcado por escolhas erradas, quedas morais e uma luta contínua entre o bem e o mal dentro de cada um de nós. Em meio a essa realidade, a mensagem de 1 João 1:9 brilha como um farol de esperança e restauração. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse versículo é uma das promessas mais poderosas e consoladoras de toda a Escritura. Ele revela o coração de Deus para com seus filhos, um coração disposto a perdoar, a limpar e a restaurar todo aquele que se volta para Ele com humildade e sinceridade. 1. Reconhecimento e confissão. O primeiro passo para o perdão. A primeira palavra-chave de 1 João 1:9 é confessarmos. Isso pressupõe que existe uma responsabilidade pessoal e consciente diante do pecado. Confessar é muito mais do que simplesmente admitir um erro. É reconhecer diante de Deus que pecamos contra Ele, que falhamos com nossa consciência e que necessitamos de sua graça. A confissão não é uma fórmula mágica nem uma formalidade religiosa. É um ato de rendição onde o coração se desnuda diante de Deus, sem máscaras nem justificativas. O salmista Davi entendeu isso profundamente quando escreveu: "Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia." Salmo 32:3. O silêncio diante do pecado corrói a alma. Já a confissão sincera traz alívio, cura e libertação. Deus não está esperando nossa perfeição, mas nossa honestidade. 2. A fidelidade e justiça de Deus. O texto continua afirmando que Deus é fiel e justo para perdoar. Essas duas características revelam a profundidade do seu caráter. Fidelidade significa que Deus cumpre o que promete. Ele não muda de ideia, não volta atrás em sua palavra e está sempre disposto a cumprir suas alianças. Quando Ele promete perdoar aqueles que confessam, Ele o fará sempre. Justiça aponta para o fato de que o perdão de Deus não é baseado em favoritismo ou emoção, mas no sacrifício de Jesus Cristo. Deus não perdoa simplesmente porque esquece o pecado, mas porque o castigo por ele já foi pago na cruz. Em Cristo, a justiça divina foi satisfeita. Portanto, o perdão de Deus é ao mesmo tempo gracioso e justo. Ele não ignora o pecado, mas lida com ele da única maneira possível, por meio do sangue do seu Filho. 3. O perdão como purificação. O versículo termina com uma promessa ainda mais profunda: "e nos purificar de toda injustiça." Essa purificação vai além do perdão jurídico. Não se trata apenas de um documento celestial, nos declarando inocentes. Trata-se de uma transformação interior, uma limpeza da alma, onde a culpa, a vergonha e os resíduos do pecado são removidos pelo poder do Espírito Santo. Muitas vezes, mesmo após sermos perdoados, ainda carregamos cicatrizes emocionais do passado. Mas Deus promete purificação. Isso significa que Ele não apenas apaga o registro do pecado, mas também nos restaura por dentro. Ele limpa nossa consciência, renova nosso coração e nos capacita a viver de maneira santa. 4. A confissão como estilo de vida cristão. 1 João 1:9. Não fala apenas de uma confissão inicial no momento da conversão. Ele se refere a uma prática contínua na vida do crente. Como seres humanos, ainda lutamos contra o pecado todos os dias. Mesmo sendo salvos, ainda somos imperfeitos. Por isso, a confissão deve fazer parte da nossa jornada com Deus. João escreve essa carta para cristãos. Ele os chama de filhinhos e os encoraja a andarem na luz. 1 João 1:7.
Isso significa viver de forma transparente diante de Deus, sem esconder nossos erros ou fingir santidade. Quando vivemos assim, a confissão se torna um hábito saudável e necessário, uma forma de manter o coração limpo e sensível à voz do Espírito Santo. 5. O perigo de negar o pecado. Nos versículos que cercam 1 João 1:9, João adverte contra o engano de negar o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. 1 João 1:8. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João 1:10. Essas declarações são fortes. Negar o pecado é negar a necessidade de um Salvador. É viver numa ilusão espiritual, desconectado da realidade do coração humano. Pior ainda, é chamar Deus de mentiroso, pois ele afirmou que todos pecaram e carecem de sua glória. Romanos 3:23. Reconhecer o pecado é um sinal de maturidade espiritual, não de fraqueza. É o primeiro passo para a restauração. 6. A graça que restaura. Ao entendermos o perdão como um dom imerecido, nos tornamos mais humildes, mais gratos e mais compassivos. A graça que recebemos ao confessar nossos pecados deve nos levar a perdoar os outros também. Jesus nos ensinou: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mateus 6:14. A graça recebida se transforma em graça oferecida. O cristão que confessa seus pecados regularmente é mais propenso a viver em paz com os outros, menos crítico, menos legalista e mais semelhante a Cristo. 7. Jesus, nosso advogado fiel. Logo após 1 João 1:9, no capítulo seguinte, João escreve: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. Essa é uma das verdades mais belas da fé cristã. Temos um advogado. Jesus intercede por nós diante do Pai. Ele não é apenas nosso Salvador, mas também nosso defensor. Quando pecamos e confessamos, Ele não nos acusa, mas nos lembra que já fomos lavados pelo seu sangue. Ele é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo e continua tirando os nossos, dia após dia. 8. Vivendo na luz. Todo o contexto de 1 João 1 fala sobre andar na luz. Isso não significa viver sem pecado, mas viver com transparência, humildade e comunhão com Deus e com os irmãos. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1:7. A luz revela, cura e transforma. Deus nos chama a andar nessa luz, a não esconder nossas falhas, mas trazê-las à tona diante dele. O pecado só tem poder quando está escondido. Quando exposto à luz de Deus, ele perde sua força. Conclusão: um Deus que perdoa e purifica. 1 João 1:9 é um convite aberto a todo ser humano. Aquele que está cansado de carregar culpas. Aquele que tropeçou de novo e acha que Deus não o ouvirá mais. Aquele que quer viver uma vida limpa e cheia da presença do Senhor. Se você confessar, Deus perdoará. Se você se humilhar, Deus o levantará. Se você clamar, Deus responderá. Não há pecado tão profundo que a graça de Deus não possa alcançar. Não há mancha tão escura que o sangue de Jesus não possa limpar. Não há passado tão doloroso que o perdão divino não possa restaurar. Portanto, viva essa verdade. Confesse com fé, receba o perdão, caminhe em santidade e nunca se esqueça: Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça.